então dar início à programação desta tarde com este painel 2, cujo tema é Tendências e Desafios, Controle Microbiológico na Indústria de Alimentos. E como moderadora deste painel 2, eu convido ao palco a senhora Patrícia Baggio Severino. Ela é Research and Development Principal Chemist da Food and Beverage da Ecolab. Bem-vinda, Patrícia. Pedir, por gentileza, para você fazer umas considerações iniciais. Vamos lá. Boa tarde a todos. Começamos agora o nosso segundo painel desse dia. Não poderia começar senão agradecendo a todos os líderes da organização desse evento que nos brindaram com o privilégio, eu acho que não tem palavra mais adequada, para descrever o privilégio que é participar de discussões e de revisões de temas tão relevantes, tão importantes, e que se conectam com absolutamente muitos níveis do que é a cadeia de alimentos e bebidas. Esse painel vem para complementar todas as discussões que a gente já tivemos pela manhã, né? E que discussões, né? Eu saio particularmente entusiasmada, me dá mais vontade de continuar pesquisando os temas e de melhorar as práticas que já tem e implementar práticas desconhecidas. Então, particularmente me entusiasma muito e acredito que a todos aqui também. E a gente traz agora, então, um pouco da vertente da indústria. Também diferentes níveis da indústria, de indústrias pequenas até marcas globais, e como tudo isso que vai se conectando e vai complementando cada vez mais as discussões aí desse simpósio. Então, Muito obrigada, Patrícia. Vou pedir para você retornar para a plateia para poder assistir a apresentação, que vai ser com o tema Controle Microbiológico em Pequenas Indústrias, da origem à investigação de micro-organismos. Eu convido ao palco, então, a senhora Letícia Gomes de Souza. Ela é sócia e fundadora da Biocheck Laboratório de Qualidade de Alimentos. Bem-vinda, Letícia. Uma boa apresentação. Bom, boa apresentação, Letícia. Boa tarde, gente. Pós-almoço aí, segunda etapa. Força, vamos em frente. Bom, eu vou falar de controle microbiológico nas pequenas indústrias, da origem à investigação. Para começar, eu sou a Letícia Gomes de Souza, eu sou formada na Unesp, sou bióloga, fiz mestrado em microbiologia, atuo no setor de qualidade de cerveja artesanal já há uns 10 anos. E aqui na frente tem meu sócio, Gustavo, também biólogo, formado pela Escola Superior de Cerveja e Malte na Espanha, sommelier de cerveja também. Nós abrimos a Biocheck, que é um laboratório de qualidade de alimentos mais voltado para a cervejaria artesanal mesmo, focado em microbiologia, mas a gente também faz a parte de físico-químico lá, tá? E veio da necessidade que a gente viu no mercado, que era meio que um vácuo. A cerveja artesanal precisava de análise de qualidade e não tinha muita mão de obra qualificada, não tinha muito laboratório disponível na indústria, né? E é um dos tópicos que eu vou falar aqui durante a apresentação, né? Dos desafios para a pequena indústria ter um laboratório de qualidade, principalmente de microbiologia. Para começar, vamos definir o que é uma contaminação microbiológica. A contaminação microbiológica é a presença indesejada de micro-organismos. E eu frisei o indesejado aqui porque não necessariamente a presença de um micro-organismo significa que a gente está com uma contaminação. Na cerveja, por exemplo, a gente pode ter a presença de leveduras, de alguns lactobacilos, de bretanomices, que são desejados na cerveja e que não vão morrer, a gente não vai eliminá-los no processo, quando a cerveja, por exemplo, não é pasteurizada. No queijo, a gente ainda pode ter a presença dos micro-organismos, no vinho e tudo mais. Porém, quando esses micro-organismos presentes no alimento final, eles são indesejados, ou seja, são micro-organismos que vão
mudar as características do meu produto, ou até mesmo causar doenças a quem o consome, aí então a gente chama isso de uma contaminação. Normalmente, os padrões de contaminantes são dados por órgãos reguladores, como a Anvisa e o MAPA. Geralmente, essa regulação é dada quando esse micro-organismo pode causar um dano aos consumidores, mas também existem os padrões de qualidade internos da própria indústria. Então, no caso da cerveja, eu vou puxar a sardinha para a cerveja, gente, não vai ter como. Mas na cerveja, por exemplo, às vezes eu não quero uma turbidez. Ou eu quero uma determinada aparência, uma determinada característica sensorial do meu produto que, se houver algum micro-organismo específico ali dentro, ainda que ele não seja proibido por algum órgão regulador, ele pode afetar o meu produto e ele ficar fora do meu padrão, daquilo que eu encaro como ideal para o meu produto. Aqui só um exemplo bem prático, por exemplo, na cerveja artesanal, né? As contaminações microbiológicas podem afetar padrões físico-químicos como o pH, a translucidez, né, a cor da cerveja, a turbidez da cerveja e também o seu aroma. Dentre os problemas que a contaminação microbiológica pode gerar, a gente tem a perda da qualidade do nosso produto, que é o que eu já acabei de falar agora. Então, você tem um produto dentro da sua indústria. Você tem um alimento que você fornece para o seu público. Esse alimento tem as características que você deseja que ele tenha. Dependendo da contaminação que você tem no seu alimento, você pode mudar completamente as características desse alimento. E aí ele não está dentro dos seus padrões de qualidade. Além disso, dependendo da contaminação que você tiver, você pode gerar risco à saúde das pessoas que estão consumindo esse alimento. Também tem prejuízo financeiro. Obviamente, dependendo da contaminação que você tem, do grau da contaminação que você tem, você vai ter que jogar fora um lote inteiro, parar toda a sua planta produtiva, fazer um CIP de choque na sua planta, fazer um recall de produto. E por último também a gente tem o inevitável dano à imagem da empresa, né? Muitas vezes irreparável. Dependendo do dano que a gente tem, né, dependendo da repercussão que tem um lote com problema microbiológico, seja por saúde ou seja por qualidade mesmo, você pode danificar a imagem da sua empresa para sempre, ou seja, de uma maneira irreversível. Bom, beleza. Então a gente viu aí a importância da contaminação, né, os problemas que ela pode gerar, mas quais são as principais fontes de contaminação? Pensando numa pequena indústria, é bem importante as pessoas rastrearem essas fontes de contaminação para evitar esses problemas. Então, a primeira coisa que a gente cita aqui seria a matéria-prima contaminada. Você, no caso da cerveja, por exemplo, você pode ter vindo com um malte, com problema, uma levedura que está com uma contaminação interna nela, e aí você acaba propagando toda essa contaminação na sua planta. Um queijo, por exemplo, pode vir um leite que está contaminado, uma carne que está contaminada. Então, você ter controle da sua matéria-prima é de suma importância para conseguir evitar uma contaminação. A água utilizada no processo também é uma fonte de contaminação muito importante, pessoal. A água na indústria de alimento, ela está presente em praticamente todos os processos. Desde o início ali da lavagem, da sanitização, higienização do seu equipamento, até a finalização para entrega, para tudo. A água praticamente está presente em todos os pontos de produção de alimentos. E você ter um controle adequado da sua água é crucial para evitar a contaminação. Além disso, os equipamentos e os utensílios utilizados têm que ser muito bem higienizados. Né? Então, ter um procedimento operacional padrão, né, o que a gente chama de POP, os POPs na indústria, tem que estar muito bem estabelecido. Vocês têm que ter um controle dessa higienização, dessa sanitização muito eficiente dos equipamentos dentro da indústria. Os manipuladores, e aqui até eu deixei uma bolinha ali, são um ponto muito crucial mesmo. Manipuladores podem contaminar os alimentos, passando, né, eles mesmos contaminando por falta de higiene pessoal ou por falta de higiene no trato com as coisas.
E aqui eu gostaria de fazer uma observação bastante relevante. Normalmente, em pequenas indústrias, a gente tem o mesmo funcionário fazendo diversas funções, ou uma rotatividade de funcionários muito grande. E aí, esse funcionário, se não for bem treinado, bem vigiado, não tiver alguém que fiscalize que ele realmente está cumprindo o procedimento da forma como deveria, ele pode não estar fazendo as coisas adequadamente e, consequentemente, sendo uma fonte de contaminação dentro da sua empresa. O ambiente também é algo que pode influenciar. Então, um piso que não está adequado, uma pintura na parede que não está adequada, o drenos também, então às vezes empoçamento de água, ralos que não esvaziam adequadamente, isso tudo podem ser fontes de contaminação. Embalagens contaminadas também e os procedimentos de, como eu citei, os procedimentos de limpeza não estabelecidos ou sem fiscalização. Isso, assim, por experiência do mercado, é uma das piores coisas que acontece. É uma das principais causas de contaminação da empresa é você não seguir adequadamente os procedimentos internos que deveriam estar sendo feitos, mas as pessoas começam, sabe, mas eu posso fazer mais rápido aqui, mas eu não preciso subir tanto essa temperatura aqui não, dá certo, funciona. Funciona até não funcionar. E a gente sabe o que acontece. Então, ter alguém que fiscalize, que treine, que revise isso o tempo inteiro é de suma importância. Bom, como prevenir então? Primeiramente com as boas práticas de fabricação, como eu acabei de citar. Então, ter higiene pessoal dos funcionários da maneira correta, um fluxo de produção organizado. Então, assim, gente, pessoal do marketing tem que entender que não é sempre que ele pode ir nos lugares. Não dá para simplesmente o cara ir lá, eu vou fazer um vídeo aqui na máquina de envase. Vou fazer um vídeo aqui. Tem que saber onde pode ir, se pode ir, o que tem que fazer para entrar naquele ambiente, né? Não é a festa do caqui, assim, pode fazer qualquer coisa. E o controle da temperatura também e o armazenamento adequado do seu produto. Às vezes você faz tudo certinho, chega lá no final, você não armazena corretamente o seu produto e ele acaba estragando. E, em segundo lugar, o monitoramento microbiológico de rotina. Aqui eu coloquei o suave de superfície, então você fazer a coleta constante de materiais dentro da sua fábrica, a frequência dessas coletas tem que estar muito bem estabelecida e a análise do produto final. Tem muita gente que não faz shelf life, não deixa produto guardado, armazenado para poder verificar como isso vai sendo evoluído ao longo do tempo e é de suma importância, tá? E análise de água, como eu já citei, de muita importância também. Você tem que constantemente estar fazendo análise da sua água para ter certeza que você não está tendo nenhuma contaminação interna. Eu trouxe 2 casos bem práticos aqui para vocês conseguirem visualizar como que a microbiologia pode estar aplicada na pequena indústria. Aqui seria o primeiro caso, numa das empresas que eu dou consultoria, a gente tinha um POP bem estabelecido de SIP, né, de limpeza dos nossos tanques. E a gente faz a verificação microbiológica nessa empresa. E estava tudo lindo, tudo maravilhoso, eis que um dia veio uma empresa vendedora de produtos para higienização, sanitização, desencrustante e tudo mais, e falou, eu tenho um produto muito bom aqui, que você vai usar metade da concentração, não precisa pôr tudo isso de temperatura não, pode pôr menos tempo, mil maravilhas. Eu falei, incrível, maravilhoso, vamos ver isso aí. Mas a gente vai fazer a verificação microbiológica. E aí, então, a gente fez o teste de limpeza do tanque dessa cervejaria, fazendo exatamente o procedimento que essa empresa pediu para a gente fazer. E olhando o tanque, você fazendo a inspeção visual, estava tudo, chuchu, limpo, maravilhoso, funcionou. Porém, na análise microbiológica, o resultado foi um pouquinho diferente. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, é o padrão de placas dessa cervejaria pós um SIP normal, que a gente sempre verifica lá. Praticamente não tem crescimento, só teve uma colônia de bactéria e tá tudo bem, normal. Isso foi o resultado depois do SIP, do jeito que essa empresa pediu pra gente fazer. Então, imagina se essa empresa acredita nesse fornecedor, simplesmente faz a inspeção visual e fala, não, o tanque tá aí, tá tudo bem. Certo. Só que aí
no teste de microbiologia, acusa que não é bem assim. E aí, o que provavelmente aconteceria aqui? Com o passar do tempo, após 1, 2, 3, 4 ciclos, a gente ia começar a ter um biofilme nesse tanque, ia começar a ter problema no nosso produto, tá bom? O segundo exemplo também foi de uma outra cervejaria, da consultoria, e que eles envasavam cervejas, não se importando muito com a ordem dos produtos na envasadora. E aí a gente tem, para quem não sabe, né, quem não conhece da cerveja artesanal, existe um estilo de cerveja que chama sour. Nessa cerveja a gente faz 2 tipos de fermentação. Uma com lactobacillus, para a gente acidificar a cerveja, por isso o nome sour. E a segunda, a fermentação com Saccharomyces, onde a gente vai ter a produção de álcool, a fermentação efetivamente para virar cerveja. E aí o que acontece? Por mais que o pessoal ferva a cerveja, sempre sobe um pouquinho de lacto. E muitas vezes tem adição de frutas no tanque também, que tem um pouquinho de lactobacillus. E aí essa cervejaria começava a envasar sour antes de envasar outros estilos de cerveja. E esse lacto ficava incrustado na máquina de envase e ele passava para a próxima cerveja que entrava ali dentro. Só que você olhava o produto que acabou de envasar, estava tudo certo. No entanto, quando a gente fazia uma análise de microbiologia, a gente percebia que a cerveja que foi envasada posteriormente ao sour estava lotada de bactéria de lactobacillus. Aqui é só uma fotografia do microscópio para vocês verem. Tem as leveduras, Saccharomyces ali, junto com uma carambada de lactobacillus que estava, né, dentro dessa cerveja e que não deveria estar ali. De fato, alguns meses depois dessa cerveja acabou azedando. Então, você ter análise microbiológica também valida métodos de produção dentro da sua indústria. É muito importante, a partir desse momento, eles passaram a pensar, eu vou envasar essa cerveja primeiro, depois essa, depois aquela, para não ter uma contaminação cruzada entre um e outro. Bom, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Pequenas indústrias têm grandes desafios. Dentro da parte de microbiologia, uma pequena indústria, ela enfrenta diversos problemas, como, por exemplo, a falta de conhecimento. Não é todo mundo que é dono ou que é gerente que tem um pleno conhecimento da microbiologia do seu produto. Outro problema também é a falta de profissional capacitado. Não é toda a área que a gente consegue ter microbiologistas com especialidade naquela área, naquele alimento que a gente está cuidando. Também tem falta de laboratório interno, ou por falta de espaço, ou por falta de verba, ou por falta de achar profissional, acaba não tendo um laboratório interno da indústria de alimentos, da pequena indústria, para fazer essa verificação constante. O baixo orçamento também e muitas vezes a negligência. É o famoso, tá dando certo, por que eu vou mexer? Por que eu vou investir? Isso acontece bastante também na pequena indústria. E aí, então, o que fazer diante de todos esses desafios? A primeira coisa que eu digo seria você conhecer o seu produto. Se você é dono ou se você tem um cargo de gerência dentro daquela empresa, por mais pequena que ela seja, você tem que saber como é o seu produto, quais são os contaminantes predominantes daquele produto, quais são os maiores riscos que você tem de contaminação dentro da sua planta, daquele produto que você está lidando. Treinamento periódico da equipe. Isso aqui, eu falo martelo demais. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a equipe roda, gente. As pessoas saem, outras pessoas se contratam. Aí começa aquele, dá um jeitinho aqui, faz desse jeito, dá no mesmo. E não dá no mesmo. Muitas vezes não dá no mesmo. Às vezes surge uma boa ideia. E essa ideia pode ser implementada dentro da indústria. Mas muitas vezes esse jeitinho não é um jeito muito eficiente de resolver o nosso problema. Então, você fazer treinamentos periódicos, relembrando e cobrando os seus funcionários de fazer o procedimento daquela maneira como tem que ser feito é de suma importância. Também comprar matéria-prima e insumos de limpeza de qualidade. Não adianta só ir pelo mais barato, às vezes o barato sai caro. É importante, às vezes, você comprar de um fornecedor que você saiba que tem os padrões de qualidade adequados, que tem os laudos adequados para aquele produto que você está comprando. E, não menos importante também, a implantação de testes contínuos de microbiologia. Quando você tem testes contínuos de microbiologia dentro da sua indústria, você consegue montar uma base de dados
E essa base de dados é uma peça-chave para você conseguir evitar problemas de microbiologia dentro da indústria de alimentos. Muitas vezes, a gente assume padrões internos de qualidade que só são possíveis se a gente tem um histórico daquilo. Se você não faz uma base de dados, se você não faz testes de microbiologia constantes dentro da sua indústria, você não consegue, você fica no escuro. Você não sabe se aquilo está dentro ou está fora do padrão, se aquilo é normal, se aquilo vai te prejudicar futuramente ou não. Então, fazer uma análise contínua de microbiologia e montar essa base de dados internas é crucial para a sua empresa. E também, ou se você não consegue fazer isso internamente, por falta de espaço, por não achar um profissional ou por não ter esse dinheiro, o ideal seria você contratar um serviço externo que consiga fazer isso para você e fornecer essa base de dados para você. Conclusão, o controle microbiológico ele não é um custo, ele acaba sendo um investimento. Ele pode realmente evitar perdas gigantescas, perdas na imagem, perdas de produto, perdas inclusive com processo, se você tiver problemas de saúde, oferecer problemas de saúde nas pessoas, né? Então, ele acaba não sendo um custo, ele é um investimento, né? Pequenas ações preventivas podem evitar grandes prejuízos. E eu deixei uma frase aqui no finalzinho para todo mundo pensar, que seriam: os micro-organismos invisíveis podem causar prejuízos muito visíveis. É o famoso dá certo até não dá. Então, ter microbiologia presente na indústria de alimentos é crucial, é muito importante. Ainda que você não tenha um grande dinheiro para despender nisso, ou tempo para despender nisso, não encare como algo que é desprezível, não encare como algo que é supérfluo, que é um luxo. Não é um luxo da grande indústria. Ele não é. Você está lidando com o alimento, você está lidando com a vida das pessoas, você está lidando com a qualidade do que as pessoas estão comendo. Você precisa ter um controle microbiológico interno dentro da sua empresa. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Só foi uma palestra introdutória mesmo. Obrigada por tudo. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada, Letícia, pela apresentação. Vamos colocar o QR Code da apresentação dela para vocês captarem. Vou pedir que você retorne à plateia. Está faltando o QR Code, né? Eu peço que você retorne à plateia para assistir a próxima apresentação. Aí está o QR Code da apresentação da Letícia. Então, eu vou convidar ao palco agora para a segunda apresentação, com o tema Microbiologia Preditiva na Indústria de Alimentos, casos práticos. Convido a Ana Carolina Bortolossi Rezende, supervisora de pesquisa e desenvolvimento da Labterra. Bem-vinda, Ana. Boa apresentação para você. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou bióloga, tenho mestrado e doutorado na área de microbiologia de alimentos e faz 9 anos que eu migrei para a indústria farmacêutica e estou voltando agora, faz alguns meses que eu estou voltando para a área de microbiologia. Então, eu trabalho no Labtermo, que é um laboratório que presta serviços, né, terceiros em análise microbiológicas. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a microbiologia preditiva na indústria de alimentos. É um tema que muitas pessoas ainda não conhecem e está sendo bastante difundido atualmente. Então, os principais pontos importantes na preservação dos alimentos é a inativação microbiana e a prevenção ou a extensão do tempo de deterioração, né, dos alimentos. Então, os métodos de conservação, eles combinam, né, temperatura, pH e atividade de água, que são as principais barreiras, né, para a atividade antimicrobiana. E a combinação entre esses fatores é uma ferramenta efetiva no controle da contaminação. Então, a aplicação dos fatores ambientais na predição do crescimento microbiano é chamada de microbiologia preditiva.
Então, os modelos preditivos, inicialmente, eles eram baseados nos micro-organismos patogênicos, as bactérias, prevenção de intoxicações e infecções alimentares e a predição do tempo para que a infecção e essa intoxicação ela ocorra efetivamente. E, posteriormente, aí foi estudado, foi implementado os micro-organismos deteriorantes também, né, com o incremento do número de modelos ao longo dos anos e o estudo do comportamento dessas populações microbianas, as propriedades do alimento, principais é a atividade de água e o pH, e as condições de estocagem, temperatura, umidade. Então, a microbiologia preditiva, ela se baseia na hipótese de que o efeito das propriedades do alimento e da estocagem podem ser preditos por modelos matemáticos derivados de estudos quantitativos da população microbiana. Então, a definição de microbiologia preditiva, ela estuda desde as respostas de populações microbianas aos fatores ambientais. Essa resposta ela é reprodutível e, pela caracterização de certo ambiente, é possível predizer o comportamento do micro-organismo quando em condições similares. Então, os modelos preditivos aplicados na deterioração de alimentos, eles foram evoluindo ao passar do tempo. Então, primeiramente, o desenvolvimento de modelos foi feito após conhecer os micro-organismos responsáveis pelos processos importantes de deterioração do alimento em específico. Então, o micro-organismo que é responsável por um alimento X, por exemplo, um tomate. Então, começou-se assim, né? Quais são os principais micro-organismos que estão implicados na deterioração desse tipo de alimento? A faixa das condições ambientais também, sobre as quais esse micro-organismo cresce ou pode produzir toxinas. Depois vieram os modelos baseados na resposta do organismo dominante. Então, são válidos somente sob condições específicas e, fora dessa faixa, diferentes bactérias ou metabólitos podem ser responsáveis pela deterioração. Os modelos preditivos eles podem ser classificados baseados no evento microbiológico estudado em modelos cinéticos ou probabilísticos. Os modelos cinéticos eles estudam a cinética de multiplicação ou de inativação dos micro-organismos. E os probabilísticos são utilizados para determinar os limites absolutos para o crescimento microbiano em certos ambientes. A associação entre ambos, né, ele tem uma descrição completa da resposta microbiana. Então, ele dá o tempo de lag, a velocidade de crescimento, o tempo para alcançar a população máxima e o valor dessa população máxima. Os modelos preditivos eles estão diretamente relacionados à cinética da multiplicação ou inativação dos micro-organismos nos alimentos. Aqui, então, vou mostrar para vocês dois exemplos, né, de curvas de crescimento. Essa aqui é uma de multiplicação e a outra de inativação. Então, a cinética, né, microbiana, tanto de multiplicação como de inativação, ela está dentro do contexto da microbiologia preditiva. Eles também podem ser classificados baseados na abordagem para a modelagem, em modelos empíricos, que vão descrever os dados por uma relação matemática, né, superfície de resposta, modelos mecanísticos, que vão descrever o processo que gera os dados e fornecem uma interpretação dessas respostas observadas. Determinísticos, o conhecimento das condições iniciais combinados com funções matemáticas ao longo do tempo. Os estocásticos, eles consideram incerteza, variabilidade. Os genéricos são meios microbiológicos ajustados às condições ambientais específicas. Aí tem os modelos do Combase e o programa, vou mostrar para vocês depois, uns exemplos. E específicos, um alimento em particular, determinado. E eles também são
classificados, que é o mais conhecido, né, na microbiologia preditiva, baseados em modelos primários, secundários e terciários. Então, os modelos primários, eles vão medir a resposta do micro-organismo em função do tempo, considerando condições específicas. E os modelos secundários, eles vão indicar como esses parâmetros do modelo primário vão variar em função de alterações nesses fatores ambientais. E os modelos terciários é a aplicação dos dois, do primário e do secundário, e geralmente eles englobam programas, né, forma de softwares. Então, você joga esses dados nos softwares e você tem um modelo terciário. Aqui é um exemplo de modelo primário. Então, é o básico, né, da microbiologia, uma curva de crescimento. Aí vocês podem ver, o losango é o crescimento do Clostridium em caldo RCM a 30 graus. O tracejado em vermelho é o modelo de Barani e a linha, né, contínua é a de Gompertz. Então, vocês podem ver que o comportamento, então, foi feito um estudo com o micro-organismo nesse meio a 30 graus e ele é comparado com os modelos preditivos. Então, a gente consegue ver que ele está similar, ele anda junto com o modelo preditivo. Esse aqui é um outro exemplo do Clostridium, né? Aqui a gente consegue ver a diferença do comportamento do micro-organismo de acordo com a variação da temperatura. Então, tanto o micro-organismo em si, quanto os modelos preditos, eles estão alinhados, eles estão batendo entre si. Aqui também, mais curvas de crescimento. Os modelos de inativação, eles também são modelo cinético. E ele pode ser linear clássico, que ele forma essa reta, ou não lineares, que a gente vê assim, a gente chama de ombro e de cauda, né? O primeiro gráfico a gente chama de um ombro, né? E o segundo ali a gente chama de cauda. E mesmo assim ele não deixa de ser um modelo de inativação, né? Os modelos não lineares, quais são as principais causas da não linearidade deles? Então, ela pode ser experimental, por limitações de variabilidade no aquecimento, condições de populações mistas, agrupamentos, efeito protetor das células, método de enumeração, problemas do desenho estatístico, ou pode ser características do processo mesmo de inativação. Distribuição natural da sensibilidade, resistência ao calor, adaptação ao calor, o impacto também do calor. Então, esses podem ser as causas da não linearidade da nossa curva de inativação. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, né, práticos. Então, na parte da modelagem preditiva, é muito comum o estudo em sucos de frutas, né? Então, esse primeiro caso aqui é um estudo sobre a influência das diferentes temperaturas de estocagem na sobrevivência de aliciclos bacilos acidoterrestres em suco de laranja tratado por enchimento a quente. Então, quais foram os objetivos desse trabalho? Avaliar a influência das diversas condições de resfriamento do suco envasado a quente e estabelecer qual a melhor condição de estocagem desse suco após o resfriamento. Então, o produto utilizado foi suco concentrado, pasteurizado de laranja a 66 graus Brix. O micro-organismo foi o Aliciclobacillus acidoterrestres, produtor de guaiacol. Guaiacol é uma substância química que, no suco de laranja, principalmente, ele dá aquele sabor característico que a gente fala de remédio, né? Aquele sabor meio amargo, mesmo com gosto de remédio. Então, isso daí é indesejado, né, na produção do suco de laranja. Aí foram utilizadas embalagens de garrafa PET com 500 ml. Aqui está todo o processo, né, de retenção, 92 graus por segundo. Eu não vou ficar falando etapa por etapa. E depois, aqui na segunda coluna, a gente tem os tratamentos. Então, foram utilizados 3 tratamentos. Tratamentos mais rápidos e mais lentos para o resfriamento desse suco. Aí aqui a gente consegue ver o resultado. Então, o que mais interessa para a gente na microbiologia preditiva? Então, a gente consegue ver que no resfriamento,
até 30 graus, o tempo, né, a fase lag desse micro-organismo, a fase de adaptação dele nesse suco, nesse resfriamento, foi de 59,06 horas. E quando a gente utilizou o resfriamento a até 30 graus por 48 horas, foi de 82,25, ou seja, quanto menor a temperatura, quanto mais lento o resfriamento, maior é o tempo de adaptação desse micro-organismo. Então, assim, para a gente, no caso da indústria, isso daí é melhor. Isso quer dizer que o micro-organismo, se ele estiver presente ali, ele vai demorar para se multiplicar e deteriorar o produto. Aqui a gente consegue ver, na última coluna ali, na penúltima, né, o tempo de geração. Então, o tempo de geração em horas para esse micro-organismo. Então, quanto mais lento, maior o tempo. Aqui são os outros tratamentos, o tratamento 4 e o 5. Aqui, como ele é mais lento ainda, foi a temperatura de 25 graus ao invés de 30 por 48 horas, o tempo aumentou muito mais. Vocês conseguem ver que a fase de adaptação para esse micro-organismo foi de aproximadamente mais de 100 horas. E o tempo de geração dele alcançar da população de 10 à primeira a 10 à quarta foi acima de 130 horas. E para o resfriamento mais lento ainda, né, e para o controle, foi maior do que 600 horas. Então, a gente consegue ver que quanto menor a temperatura, é melhor, né, e é maior a fase de adaptação. Mostrando aqui graficamente, que é mais fácil da gente conseguir visualizar, os quadradinhos verdes é o tratamento 1, que foi resfriamento a 30 graus, e o de baixo foi de 25 graus por 48 horas. Então, a gente consegue ver na curva, né, a fase lag, a fase de adaptação foi maior no tratamento 4. Então, a gente vê que a temperatura de estocagem ela vai afetar o tempo de adaptação do micro-organismo. Um outro exemplo que eu trago para vocês é em suco de fruta também, só que com aspergillus niger. Então, é néctar de manga. Então, o objetivo desse trabalho foi verificar como o comportamento do aspergillus, quando em néctar de manga acondicionado em embalagens PET, era afetado pelas condições de temperatura, de estocagem e pH. Então, aí entra o pH junto com a temperatura. Esse foi o primeiro estudo que demonstrou, né, como essa temperatura ela vai apresentar a variabilidade sazonal e o pH também afeta o crescimento do fungo. E por que foi escolhido o néctar de manga? Porque ele é o terceiro sabor predileto no mundo de suco de fruta. Então, foi utilizado néctar de manga pasteurizado, de 14 a 16 graus Brix, pH de 3,5 a 4,5 e atividade de água de 0,97 a 0,99. A temperatura, né, variação média anual de 18 a 22 graus. A enumeração foi de 50 amostras de 1 litro. E a identificação desse aspergillus foi feita macro e microscopicamente. Então, para cada condição, foram utilizadas 3 garrafas PET com 230 ml do néctar de manga, alocadas em suportes a 45 graus. O crescimento acompanhado a partir de 3 milímetros. Então, foi observado o crescimento do fungo, né, no suco no néctar de manga, e foi medido o comprimento, o diâmetro dessa colônia. Os modelos preditivos utilizados foram a modelagem primária de Barani e Roberts, DMFIT, e a modelagem secundária foi polinomial. Aqui a gente consegue ver, então, quanto maior a temperatura, né, a gente consegue ver menos, então ele cresceu menos nas temperaturas mais altas, nesse caso. Então, a redução de atividade de água de 0,02 provocou um aumento de adaptação de 8 para 11 dias desse fungo. O pH, quando a gente reduziu de 4,5 para 3,5, o tempo de adaptação dele aumentou 3 vezes. Da temperatura de 22 graus para 18 graus, o tempo de adaptação passou de 5 dias para 11 dias.
E isso mostra, né, o impacto da temperatura, então, quanto menor a temperatura, maior o tempo de adaptação. Aqui, só para mostrar, né, graficamente, então, a mesma temperatura, 20 graus, só que quando a gente altera o pH, quando a gente diminui o pH, a gente vê que o tempo de adaptação foi maior e a taxa de crescimento foi menor. E aqui, ao contrário, a gente tem o mesmo pH, só que a variação de temperatura. Então, a gente vê que nas temperaturas mais baixas, a fase lag foi maior e a taxa de crescimento foi menor. Aqui, graficamente, só para poder ilustrar. Então, quando a gente diminui, né, a temperatura, houve um aumento de 16 vezes nessa fase de adaptação do aspergilos. Então, resumidamente, a modelagem primária ela é a determinação de respostas microbianas sob condições ambientais avaliadas em função do tempo. Então, a multiplicação, sobrevivência ou inativação. A estimativa de parâmetros, como taxa de multiplicação, tempo de lag, população final, tempo para se atingir uma quantidade de células ou variável, metabólitos e taxa de inativação. E a modelagem secundária, ela é a caracterização dos parâmetros obtidos na primária em função das alterações ambientais, como pH, temperatura, umidade. Os modelos terciários, eles são modelos validados e instituídos em softwares. Então, eles permitem a comparação entre os micro-organismos, a cinética, a taxa de crescimento, como eu já tinha falado anteriormente, e ambientais também, temperatura, pH, condições de armazenamento. O Combase é um dos mais conhecidos, mais utilizados. Ele tem uma base de dados grande, de 65 mil curvas de crescimento ou inativação. Então, ele é bastante utilizado nos estudos de microbiologia preditiva. Aqui, só para vocês conhecerem a carinha dele, ele é gratuito. Então, na minha apresentação tem um link, vocês podem acessar, depois vocês conseguem acessar e dá para brincar um pouquinho com a variação da multiplicação dos micro-organismos. Aqui a gente tem uma curva de inativação, então eles têm diferentes tipos, né, diferentes modelos. Então a gente coloca os dados, tem ali pH, temperatura, se você quiser, dependendo do alimento, a alteração da concentração de sal, você também pode alterar isso tudo. E ele também tem as taxas de crescimento, os modelos de crescimento, que são esses aqui, né? Então, diferentes tipos de crescimento, dependendo da temperatura, do substrato. Então, o micro-organismo ele vai ter um comportamento diferente. Aí, aqui embaixo está o link, depois vocês podem acessar. E tem o PMP, que é um outro modelo, um outro site, ele também é gratuito. Ele também é com a mesma base do Combase. E ele tem os dados de multiplicação, sobrevivência, inativação, transferência. E ele utiliza parâmetros obtidos pelo modelo de Varane para gerar superfícies de resposta. Aqui é a carinha dele. Então, ali vocês veem, né, o range de temperatura, de pH, de cloreto de sódio. E aí você vai colocando os dados e ele vai gerando, né, a modelagem. Então, a modelagem na microbiologia preditiva é uma excelente ferramenta para aplicação na prática nas relações entre a segurança alimentar e o controle de patógenos em alimentos, bem como para o controle da deterioração pelo estabelecimento de barreiras efetivas. Então, a microbiologia preditiva ela não vai eliminar as análises microbiológicas, né, da sua indústria, mas ela pode ajudar a facilitar você fazer testes, menos testes, né? Você vai economizar material, meio de cultura e tempo, utilizando, né, esses modelos preditivos. Aí aqui tem algumas referências que eu utilizei. E é isso, obrigada. Muito obrigada, Ana, pela apresentação.
Aqui está o QR Code da apresentação dela. Bom, então vamos para a terceira e última palestra deste painel com o tema Excelência Industrial, Cultura de Qualidade, Controle Microbiológico e Metrologia como Vetores. Convido ao palco, então, a senhora Sandra Heitmann, é isso? Heitmann, especialista em assuntos regulatórios de microbiologia MBRF. Bom, bem-vinda, Sandra. Boa apresentação para você. Boa tarde. Primeiro, obrigada a Patrícia pelo convite, aos amigos da REMESP, é sempre um prazer, né? Bem antigo. E eu vou trazer aqui para vocês uma costura, né? Então, assim, nós vamos brincar de costurar, porque vocês já falaram tudo que a gente escutou de manhã e tudo que foi falado agora da microbiologia. A gente vai costurar isso, falando um pouquinho sobre excelência industrial e trazendo a cultura da qualidade, o controle microbiológico e a metrologia. Aqui não. Vou aprender. Tá, sou eu. Aqui, agora foi. Então vamos lá. Aqui eu acho que todo mundo já falou de manhã, mas com certeza alguém já vivenciou alguma crise no seu laboratório, na sua indústria, na sua casa, e já parou para perguntar, né? O que aconteceu? Era um procedimento? Era um controle? Era um indicador que estava mal feito? Foi uma decisão não assertiva para aquele momento do que foi feito? E toda vez que a gente faz isso, vai ser difícil. Porque ele é o meu amigo de manhã, né? Brigando. Eu preciso achar um jeito mais rápido, porque senão nós vamos brigar aqui. Será que é pra lá? Pra lá? Entrou? Então tá bom. Então nós vamos tirar esses vetores aqui, né? Esses 3 princípios dentro dessa caixinha técnica. E nós vamos falar como que eles vão conseguir intermediar e ajudar nessa excelência, nessa busca pela excelência. Gente, não vai, não consigo fazer. Então, meninas, aonde vocês passaram? Foi, mas aí vai ser um monte, vai ser difícil. Então vamos lá. Qualidade, controle microbiológico e metrologia. Quando a gente trabalha com eles juntos, eu preciso ir fazendo. Não vai. A gente vai pensar sempre que eles, nessa engrenagem funcionando, eles vão proteger o consumidor, sustentar a marca, porque assim, quem trabalha numa grande empresa, o MBRF hoje é a somatória de Sadia, Perdigão, Quali e Marfrig. Então, assim, a gente tem um nome por trás a zelar. E esse nome é muito difícil de construir, porque construir uma marca é sempre muito difícil. Qualquer deslize faz com que você desça num elevador de uma altura imensurável. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque fora perda, fora imagem, né? Porque um recolhimento é sempre um problema, um prejuízo para a marca. E às vezes você não consegue consertar. Quando você tem uma informação que vaza, um problema que acontece, você não consegue nunca mais recuperar a marca do jeito que ela era, do jeito que ela foi. Seja numa empresa, seja num laboratório, seja numa produção caseira, numa indústria pequena, onde for. E aí, quando a gente consegue agregar isso e trabalhar com a excelência, a gente consegue fazer com que eu seja diferenciada. Eu posso ser uma empresa super pequenininha, mas eu deixo de ter simplesmente um título para ser uma empresa madura.
o título, o reconhecimento, a certificação, ela vai ajudar para que eu seja realmente uma empresa renomada. E eu continuo brigando. Eu ainda, por favor. Ah, é ali embaixo, e não em cima. Ela falou que é aqui em cima. Ah, por isso que eu não consegui. Então tá bom, agora vai. Tá, agora vai dar certo. Então vamos lá, falar de cultura de qualidade. Então, quando a gente fala de cultura de qualidade, eu costumo dizer que cultura da qualidade é uma coisa que precisa estar entrelaçada, porque ela é um conjunto de valores e de comportamentos que a gente precisa ter caminhando, correndo pela veia, porque senão a gente não consegue fazer o negócio caminhar. Toda vez que eu falo em cultura, eu preciso que as pessoas que trabalham, diferente um pouquinho até do que a minha colega falou, eu preciso que todo mundo faça a coisa certa sem que ninguém precise cobrar, sem que ninguém precise olhar. Eu sei que é muito difícil, é muito mais fácil eu falar do que eu fazer. Mas quando a cultura não funciona assim, quando a gente não tem isso institucionado, acontece que nem o pai que fala para o filho, não, diz que eu não estou, não é? Você está ali, ele fala, não, meu pai mandou dizer que ele não está, não é? É bem assim que a coisa funciona. Então, a cultura, ela precisa ter esse mecanismo muito correndo na veia, ela precisa ser praticada. Eu preciso fazer com que as coisas caminhem. E aí, o que acontece? Porque eu preciso estar buscando melhoria. Quando eu acho que eu estou bom, eu preciso parar e olhar de novo. Porque toda vez que eu acho que eu estou muito bom, eu tenho um excesso de confiança. E o excesso de confiança faz com que eu volte em erros básicos, primários. Às vezes, coisas que você fala, não, eu não acredito que é isso que eu estou errando. E eu tenho que lembrar que quem mantém a minha marca, independente de onde eu esteja, é o cliente. Porque o meu cliente me troca por qualquer coisa, a qualquer momento. É só alguém olhar e dar uma piscadinha mais bonita que a minha, que ele já balança, né? E aí ele fala, opa, acho que eu vou para o outro lado. Então, eu não preciso ter só imagem. Um cartaz, um slogan, um procedimento bem escrito, uma coisa bonita, porque não é isso que faz a cultura estar entremeada. Ela tem que estar fortalecida, ela tem que estar enraizada. Quanto mais cedo isso começa, melhor. Hoje a gente tem muita rotatividade, porque a IA responde tudo, né? Qualquer um hoje pergunta para a IA. Só que o que falta? Muitas vezes falta massa crítica, porque a IA responde aquilo que ela quer te responder. E cabe a você entender se aquilo faz sentido ou não. Então, muitas vezes a IA traz ótimos resultados, mas muitas vezes ela traz coisas que você, se não tiver uma criticidade para olhar, pode se perder. E eu acho que o mais importante da cultura, e aí até um pouquinho do que se falou de manhã, e eu vivo muito isso e vivencio muito isso na empresa, que é, nós ainda temos muito o medo da punição. O Brasil ainda é um país punitivo. Então, basta a gente falar em recall. A gente hoje acha um pouco mais normal quando eu falo em recall de carro. Mas imagina se chegar no mercado e ter um recall, uma placa de recall na entrada. Acabou. Sua marca se foi. Por quê? Porque a gente não tem o costume de pensar o quão bom é você ter um recall. Bom no sentido de qualidade. Porque se eu estou avisando o meu cliente que eu tive um problema, eu estou sendo muito mais honesta com ele. E isso é maturidade. Isso é qualidade. E é isso que eu preciso ter dentro de casa. Porque se o meu funcionário, se o meu colaborador, se a minha gerência, se a minha diretoria não puder questionar, se eu não tiver aquele chato que fala assim, eu não acredito, lá vem ele de novo, eu sei que ele vai perguntar. Eu sei que ele vai perguntar, você tem certeza desse resultado? Você tem certeza dessa decisão? E se eu não tiver esse cara, é porque ele não tem esse ambiente seguro. Ele não se sente confortável o suficiente para poder questionar. E muitas vezes o discurso não é a prática.
que eu também preciso fazer. Então, a cultura, ela é um mecanismo que precisa funcionar e que a gente precisa prestar atenção, porque todo o resto você automatiza. Comportamento, você tem muita dificuldade de mudar. E ainda mais, quando eu vou falar nessa placa linda que eu falo que microbiologia é paixão ódio, né, gente? Isso é a coisa mais linda do mundo. E quando eu não vejo? Quando eu não vejo, a cultura precisa pesar ainda mais. Ela precisa estar muito mais ali no topo para a tomada de decisão. Porque o que eu não vejo é mais difícil de eu mensurar. E aí a gente vai falar sobre o risco latente. O que é a microbiologia? Aquilo que eu não consigo ver, eu tenho dificuldade de definir, de estabelecer um padrão. E a gente estava conversando ali de manhã. O que eu queria hoje? Eu queria aqui abrir uma roda de conversa. Porque isso que eu estou trazendo, a gente precisava discutir, a gente precisava trocar experiências, contar causos, sabe? De dificuldades que todo mundo já passou. E o problema é como a gente resolve, como a gente trabalha isso aqui. Todo mundo tem uma solução. Normalmente pela dor, né? Porque não é fácil. Porque esses meus bonitinhos não avisam. Eles não dão notícia, eles não passam crachá. Às vezes o fiscal pergunta, quando aconteceu a contaminação? Não sei, doutor, ele não passou o crachá hoje. Então eu não sei que dia ela entrou, não sei que dia que ela se instalou e que horário foi que aconteceu. Só sei que ela chegou. Não faz barulho, muitas vezes eu não vejo na primeira vez, na segunda vez. Não respeita organograma, não respeita espaço, local. Não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem um lugar macio ou não. Tem umas que são bem fresquinhas, tem umas que são bem enjoadinhas, tem outras que vão em qualquer lugar, são facinhas, nem ligam, qualquer lugar tá bom. O que é importante na microbiologia? O resultado é uma fotografia. E normalmente quando eu olho a fotografia eu esqueço de olhar o filme. Eu tenho todo um filme e essa fotografia lá no final, muitas vezes eu não consigo fazer uma Photoshop. Então, um laboratório, principalmente, ele precisa ter muita criticidade no momento de emitir um resultado. Principalmente quando eu tenho um resultado que pode trazer ou comprometer a saúde de alguém, que pode colocar em risco alguma coisa. Porque, com certeza, vai ser questionado. Então, aí eu preciso ter muita criticidade na hora de fazer esse meu trabalho. Outra coisa que acontece na microbiologia, está tudo sempre indo muito bem no limite, né? Nossa, oba, hoje passou. A gente tem um problema, né? Um padrão microbiológico definido pela 161, por exemplo, que é o que a gente usa. Ela te dá um intervalo, que muitas vezes é difícil, porque ela põe lá um emão máximo de 5.000. 5 vezes 10 a terceira. Se eu tenho 5,1 vezes 10 a terceira, isso é um problema ou não? Isso é um desvio pontual ou não? Isso realmente é um problema. O fato aqui não é exatamente o resultado, mas sim o que eu faço com esse resultado e como eu avalio esse resultado. Então, eu posso ter aqui tendências, eu posso ter aqui, muitas vezes, eu estou só ali me preocupando com a análise final. Está tudo no limite? Beleza. Mas eu posso ter tendências ignoradas. Olha, todo dia está dando o resultado ali bem no limite. Será que eu não tenho que olhar alguma coisa? Será que eu não tenho que voltar no processo? Então, para quem é de indústria, processo. Para quem é de laboratório, será que a minha parte está sendo bem feita? Eu já fiz os dois lados. Eu trabalhei 14 anos só na BRF, 14 anos em laboratório e estou há 7 no regulatório. Então, eu lido com auto de infração, CIF, produção, agro e laboratório. Todo mundo tem culpa e todo mundo é bonzinho.
Então, a gente precisa juntar forças, né? Porque uma tendência ignorada, ela é um vulcãozinho que eu estava falando hoje de manhã para alguém. Né? Ele fica ali e a qualquer momento ele pode entrar em erupção. E quando eu tenho um evento dessa magnitude, eu tenho muito problema, porque eu falo pela minha empresa, eu paro um dia de produção onde são 800, 900 toneladas de produto que eu tenho que bloquear e tomar uma decisão a respeito de um padrão microbiológico. Então, quando eu tenho pouca atenção ao processo, eu tenho muita dificuldade, muito problema. Pensando então que a análise microbiológica é sempre uma evidência, a gente precisa prestar atenção, seja onde eu estou fazendo a análise, seja no processo, se eu sou responsável pela análise, eu tenho que ter comprometimento, e se eu sou da produção, como eu avalio esse resultado que eu estou recebendo. E aí, eu sempre tenho pressão, né? Não, eu não posso parar. Eu preciso liberar esse resultado logo, porque senão eu perco o lead time, porque senão eu perco a minha meta, porque senão eu vou ter um custo na parada do processo. Ou então, a frase célebre, né? Mas sempre foi assim, nunca deu problema. Por que agora você quer mudar? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque uma decisão aqui, ela pode comprometer, pode ser fatal aí para alguns casos. E aí, mais uma das ferramentas, para eu tomar as decisões seguras e interpretar risco, eu preciso confiar no meu dado. Então, aí entra a minha querida metrologia, e eu vou dizer para vocês aqui que hoje não, mas assim, os últimos 4 ou 5 anos, dentro da área agora regulatória, que a gente tem mais problema e a gente precisa muito da metrologia é por causa das famosas validações. Porque assim, como que eu faço uma validação se o meu termômetro não funciona bem? Ou se eu não sei, né? Que nem de manhã o Celso falou, eu vou fazer a aferição da pressão da minha mãe. Se o meu equipamento não está calibrado, eu posso ter falsas sensações de segurança. Então, eu sempre vou precisar que esse meu dado seja confiável. Eu vou precisar ter rastreabilidade dele. Eu vou precisar tomar uma decisão muito importante, porque na época que eu comecei, faz pouco tempo, a gente dizia assim, eu não vou parar para calibrar um instrumento. É caríssimo, eu tenho que tirar o instrumento, eu tenho que deixar ele, mandar para o laboratório, tem que fazer nota fiscal, o produto tem que sair para voltar. Hoje não, né? Hoje eu consigo fazer a distância, hoje eu tenho muito mais ferramenta. Então, hoje, quando eu penso na metrologia, ela deixou de ser uma burocracia e passou a ser uma aliada, uma super aliada. Porque aí ninguém questiona. Eu preciso fazer uma micropreditiva. Se eu vou colocar o meu micro-organismo, desafiar ele numa temperatura que eu não confio, como é que eu vou saber se aquele resultado final está bom ou não? Escolha, né? Quem trabalha com metrologia sabe. Eu preciso escolher um laboratório adequado. Não adianta nada, eu quero um termômetro para medir uma temperatura de 41,5 graus. E eu vou lá e escolho um laboratório que a incerteza de medição é de 1 grau. Adianta? Não, né? Então, preciso prestar atenção. Tudo hoje precisa ter rastreabilidade, porque o consumidor hoje ele é crítico. Hoje ele quer olhar e quer conhecer do início até o final. Então, o blockchain hoje te leva desde aquele produto que está na mesa até o ovo, no meu caso, né, um nugget que está ali na prateleira, ele tem que me levar até o ovo que deu origem àquele frango, né, para poder chegar ali e virar aquele nugget. McDonald's vive no nosso pé, pega tudo. Então, sempre um dado não confiável custa muito mais do que uma calibração. E aí, as frases jargões, né? Não é o número que está ali que é confiável, mas sim é tudo que vem por trás dele. Então, quando eu penso, eu tenho sempre que lembrar, eu preciso
ter dados confiáveis. Eu preciso ficar de olho, porque eu estouro o tempo com uma facilidade. Falo mais que a mulher da cobra, né? Então, vamos lá. Se essa engrenagem funciona, aqui a gente trouxe 3 elementos que eles pensaram, que eu achei muito legal. E aqui eu ponho mais um, que eu acho que é super importante, que é a questão das pessoas. Então, quando eu tenho pessoas conscientes, processos controlados e dados confiáveis, com certeza o meu desvio não vai ser tolerado. Ou pelo menos eu vou, opa, aqui alguma coisa não está cheirando bem. Eu acho que eu preciso prestar atenção mais um pouquinho. Porque se eu tenho cultura impregnada, as pessoas vão agir com essa transparência. Elas vão assumir. A cultura, ela faz com que o risco não cresça, porque isso vai acontecendo naturalmente. Quando eu trabalho e entremeio, né, as pessoas com a cultura, o meu risco microbiológico vai sempre ser diminuído. Por quê? Porque eu vou fazer este caminho trilhado. A microbiologia, ela vai me mostrar, ela vai me acender uma luz, ela vai me dar um caminho e me dar dicas do que eu preciso fazer. Então, aqui eu vou lá no processo e vou olhar o ambiente. De onde pode estar vindo essa nova contaminação? De onde eu preciso olhar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mapear? Hoje eu vou fazer a preditiva, que vai me ajudar, eu vou fazer a metagenômica, que vai me ajudar, vou fazer clonalidade com a minha cepa na indústria lá com a do campo, para ver se isso veio lá do campo e chegou na indústria, se eu carreguei isso de alguma forma, e eu vou fazendo todos esses jogos aqui, para poder entender como melhorar essa qualidade. E aí, se isso falha, é lógico que o controle, o problema vai aparecer. A metrologia vai garantir, ela vai trazer os dados, ela vai mostrar que eles são confiáveis. Se eu tenho uma medição correta, um controle apurado, se a cultura está ali na veia, se as pessoas são conscientes, esse risco vai sendo mitigado. Ou, se não é mitigado, é tratado. Que eu acho que aí é a parte mais legal, né? Então, quando eu falo, quando eu penso em excelência, o que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando que não é não ter problema. Gente, eu não quero que as indústrias não tenham problema nunca, porque senão não tem emprego, nem vocês, né? Se ninguém tiver problema, não precisa de laboratório, não precisa de controle de qualidade, não precisa de ninguém. Então, lógico que eu não quero um problema que mate ninguém. Vamos deixar um probleminha ali qualquer, né? Pelo menos se eu pensar. Mas o que a gente precisa? É criar esse ambiente onde a gente consiga olhar o problema, perceber, tratar ele de maneira mais rápida, mais célere e usar esse aprendizado para colocar isso na rotina. Então, toda vez que eu tenho um problema, eu consigo trazer o aprendizado e jogar ele na minha rotina. E isso serve para qualquer coisa. Então, assim, a gente já tem experiências práticas de problemas que aconteceram na indústria e ninguém quer a batata quente, né? Então, a indústria joga para o campo joga para o laboratório joga para a ração joga para a logística e fica uma brincadeira de um para o outro. Então, a gente tem que juntar e todo mundo dividir a conta, porque em algum momento se perdeu o controle. Então, quanto mais rápido eu encontro isso, mais rápido eu consigo tratar. E aí vai me dando excelência. Então, assim, o que a gente preza muito, transparência. Foi à toa? Não, foi tomando muita bordoada. Então, hoje a gente trabalha o tempo inteiro fazendo aquele jogo de tortura, né? Vou perguntando, até a pessoa falar, tá bom, vou chegar lá onde eu quero. Outro dia nós encontramos um problema num laboratório, porque apareceu um resultado na indústria, aquele resultado era muito estranho, forçou uma investigação na indústria, forçou uma investigação no campo, a gente não conseguiu chegar, porque aí a gente mobiliza muitas áreas,
Voltamos para o laboratório jurava de pé junto que não tinha problema, tinha feito toda a investigação, e aí um funcionário levantou a mão e falou, eu lembrei de uma coisa, eu fiz um ensaio de proficiência. E aí a gente foi avaliar, investigar, se ele tinha seguido todos os procedimentos depois da realização do ensaio de proficiência. E uma das micropipetas ele tinha esquecido de autoclavar. Já estou terminando, estou no último dia. Então, a gente, e assim, ó, é horroroso falar isso, porque demandou um problema, a gente precisou ir conversar com o CIF, a gente precisou fazer toda uma tratativa, bloqueio de produto, mas super legal por outro lado, porque assim, a segurança da pessoa em ter a coragem de levantar a mão e dizer, olha, pode ser que tenha tido um problema. Então, eu acho ruim a gente ter problema, mas eu acho muito legal, porque mostra da parte da empresa até uma transparência. Lógico que quando a gente entende que isso vai para a compliance, que a gente tem uma fraude aí, alguma coisa que foi intencional, tem um outro lado. Mas nesse caso não, nesse caso a própria pessoa falou, olha, pode ser, vamos dar uma olhada, vamos junto trabalhar. Então eu acho bem importante. Olhar sempre para os comportamentos, né? Então acho que isso é bem importante para a gente pensar em excelência. Questionar desvios, não normalizar. Então a gente não pode, né? Ai, graças a Deus, não deu nada hoje, mais um lote liberado. Mais um dia de produção sem problema. A gente sabe que essa normalização não ajuda no trabalho. A gente tem que ser sempre inconformado, né? Ou pelo menos tem que ter um, que é o chato. Valorizar quem é essa pessoa que levanta a mão, que questiona, que tenta otimizar, que tenta melhorar, que tenta mudar, porque é ela que vai fazer a diferença na excelência. E lembrar que as empresas excelentes não são as que nunca erram, mas são aquelas que não normalizam este erro e que não deixam que as coisas aconteçam da maneira que não deviam. Então, assim, pensando em excelência industrial, a gente tem que pensar nesse comportamento pessoa, a gente precisa, sim, olhar para essa cultura, que eu digo que eu acho que é a parte mais difícil, porque o ser humano é muito difícil a gente mudar esse comportamento e a gente até aceitar muita coisa. Então, acho que é um trabalho de gestores, é um trabalho dessa valorização, e isso pode ser feito não na indústria como um todo, mas no setor onde você trabalha. Se você lidera uma equipe, se você tem amigos, onde você consiga deixar esse clima um pouco mais suave, porque a gente só sofre, a gente é recheio de sanduíche o tempo inteiro, né, gente? Porque assim, o dono da empresa quer ganhar, o mercado quer comprar, o outro quer diminuir o custo, não é verdade? O outro quer que seja mais rápido e todo mundo vai apertando. E a gente vai ali tentando atender a legislação, tentando atender o mercado, tentando atender as especificações que a gente precisa, e tudo isso tem que estar num único pilar que vai trazer excelência. E a excelência para todo mundo. Então, a gente precisa fazer um jogo de cintura muito grande, e por isso que eu falo que essas rodas de conversa, porque é isso que a gente faz hoje. Isso aqui que eu falei não tem novidade. Está tudo escrito. Qualquer lugar que você escrever vai te trazer o que é excelência. O problema é você vivenciar isso no dia a dia. É a sacada. Como é que eu fiz para chegar nesse problema? Como é que eu consegui convencer a pessoa a se sentir confortável para levantar a mão e falar? Como é que eu consegui fazer? Não eu, né? Eu falo eu aqui, mas pensando na empresa, tá? Que a gente tem muitas pessoas. Então, acho que é isso, basicamente, que eu tinha para falar para vocês. Agora a gente pode falar de perguntas, né? Se alguém quiser. Eu acho que não tem perguntas, mas talvez alguns comentários. E eu fico à disposição, ali tem os meus 2 e-mails, se vocês precisarem de alguma coisa. E agradeço muito pela oportunidade.
Muito obrigada, Sandra, pela apresentação, por o QR Code da apresentação da Sandra, por favor. Bom, você permanece no palco, aí está o QR Code. Eu vou pedir para que retornem a moderadora Patrícia, Letícia e Ana, para iniciarmos o debate e abrir para as perguntas da plateia. Bom, a palavra é sua, Patrícia, pode iniciar. Muito obrigada pelas apresentações, por compartilhar casos, vivências, teorias e respaldar tudo o que a gente faz para buscar uma melhor prática, mais qualidade, mais segurança em todas as nossas operações. Eu vou começar abrindo para o público, para as perguntas e comentários, depois também tenho várias, mas aí se sobrar tempo, eu vou compartilhando também aqui os meus comentários e dúvidas. Vamos lá, alguma pergunta? Ali. Angélica, por favor. Boa tarde, é a Juliana novamente. Além de veterinária do IMA, né, do Instituto Mineiro de Agropecuária, eu sou fiscal agropecuário e trabalhei décadas fiscalizando indústrias que elaboram produtos de origem animal. E é muito interessante essa cultura de qualidade, essa cultura de segurança de alimentos. No entanto, né, ao longo dessa estrada aí, me deparei muitas vezes com programas de autocontrole, no qual eles só registravam estava tudo conforme, não se importavam em relatar a realidade e as falhas dos processos, por entender que aquilo ali é que a inspeção, a fiscalização gostaria de ver. E nesse contato, né, com as empresas, com os empresários, especialmente para os empresários, sempre atuam muito pautados na questão do capital, produzir o máximo possível com o menor custo possível. E o que seria estratégico para a gente começar a instaurar essa cultura de qualidade nessas empresas, na sua experiência, né, além do apelo financeiro, porque é muito custo, né, você fazer um recall, a questão da marca em si, da perda de confiança, né, teria aí um pulo do gato para a gente conseguir instaurar isso aí de uma forma mais fluida, vamos dizer assim? Vamos lá. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? E eu não posso dizer para você que essa cultura ela é espalhada em 100% dos nossos funcionários, porque hoje nós somos um grupo de diretos em torno de 130 mil e tenho certeza que tem muita gente que trabalha só por trabalhar, né? Porque precisa pagar conta, que é a maioria. Hoje nós estamos vivendo um momento mais difícil, que é a alta rotatividade. O que eu costumo dizer, o que eu uso como filosofia é a filosofia do beija-flor. Sabe? Quando tem um incêndio na floresta, que o beija-flor pega o baldinho e vai lá e joga a gotinha dele, né? Então, eu sou partidária de que essa cultura a gente vem trazendo devagarinho. A gente vai amadurecendo e a gente vai ficando velha, chata, boba, né? Falando coisa que não deve. Mas eu acho que é isso. Hoje, as pessoas com quem eu consigo trabalhar, eu sempre tento sensibilizar coisas bobas, tipo assim, olha, você sabe quem vai comer esse produto? Pode ser qualquer um, mas pode ser sua mãe, seu pai, seu filho, pode ser qualquer pessoa que você ame. Então, eu preciso que você pense aqui, porque quem vai comer aquilo que você está produzindo é alguém que você ama e que você pode não saber. Então, quando você está aqui, você precisa fazer o seu melhor. E é uma cultura de pouquinho em pouquinho. Eu queria muito ter essa estratégia mágica, mas infelizmente não tenho. Mas eu acho que a gente tem que fazer acontecer. E eu não sou a mais radical, tá? Eu sou uma pessoa que trabalha muito com avaliação de risco. Então, se você perguntar para mim, você segue o padrão à risca? Sim, eu sigo o padrão à risca, mas eu trabalho muito com avaliação de risco.
Porque, para mim, esse número fixo, ele não é o marco, sabe? Eu preciso ter uma avaliação de risco mais ampla. Gente, parabéns pelas palestras. A gente está encantado mesmo com o que vocês falaram, tá? Parabéns mesmo. Mas eu queria fazer uma pergunta direto para a Carol. Você vai me perdoar a ignorância, tá? Porque a microbiologia preditiva é o bicho-papão, vamos falar da micro, né? Mas me explica, como uma pessoa leiga que eu sou, tá? Você mostrou todos os métodos e os parâmetros que são avaliados. Mas isso está relacionado com um único micro-organismo? Por que eu vou chegar onde eu quero? Tá? A minha dúvida é, você tem uma comunidade de micro-organismos dentro de um alimento, né? Então, dentro dessa comunidade, você tem exclusão competitiva, você tem uma simbiose, né? Microfilmes, biofilmes, aliás. Então, assim, existe uma série de situações que as barreiras, né, que são as hurdles, né, da micro, elas ficam um pouco prejudicadas, né? Então, a minha dúvida dentro da área da micro que você apresentou, da preditiva, seria isso: você consegue isolar dentro dos modelos matemáticos, você consegue isolar as características dos micro-organismos que estão dentro daquele alimento, ou você já tem que ter informação separada por micro-organismo e você vai alimentando o programa com os dados que você quer testar, né, para verificar se vai ter ou não crescimento e na velocidade. Entendeu? Foi confuso, né? Não, geralmente você pega os micro-organismos separados. Então, tem determinado produto, determinado alimento. Então, quais são os possíveis contaminantes ou deteriorantes, entendeu? Aí você tem que ir, né, testando o micro-organismo específico naquelas condições. Então, temperatura, pH. Então, você faz em separado. Você não faz naquele conjunto de micro-organismos. Mas na realidade, a realidade do alimento é outra, né? Vocês estão entendendo a dúvida? Então, assim, por exemplo, vamos pegar, sei lá, um queijo, né? Que é um universo à parte. Ele está cheio de vários micro-organismos lá, que estão interagindo entre si, né? São micro-organismos que favorecem o crescimento do outro diminui o crescimento. Então, assim, a própria interação entre os micro-organismos faz essa alteração acontecer. Então, a minha dúvida é justamente essa, né? Você consegue fazer essa predição ou não? Ou seja, você avalia, por exemplo, o desenvolvimento de uma salmonela, né, numa carcaça de frango lá, no que o Ministério sempre está pedindo, né? E aí a gente vê, poxa vida, mas se a salmonela não é um bom competidor como a E. coli, por exemplo, se a E. coli estiver lá, então, independente de todos os fatores intrínsecos do alimento, ele já não vai ter o mesmo comportamento, né, se fosse um micro-organismo isolado, né, tem outros, entendeu? Então, a minha dúvida é essa, né, para ver quanto que a gente consegue aplicar na prática de fato, né? Sim, não, você consegue, porque nesses modelos preditivos já tem também alguns produtos específicos, algumas situações específicas. Então, você consegue aplicar, né, porque senão não faria sentido, como você falou, principalmente no queijo, um exemplo, ou uma fruta, que a gente tem uma interação de outros micro-organismos. Então, ele já tem ali uma predição dos possíveis micro-organismos e a interação entre eles. Então, dá para aplicar, sim. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Meu nome é Fúvia. Na verdade, é mais ou menos a ideia que a Liliane falou. Só que a minha dúvida é o seguinte: quando a gente fala de microbiologia preditiva, a gente vê que é uma coisa que já tem muito tempo, mas está engatinhando, né? Empresas grandes já fazem, as empresas pequenas ainda não. Eu sou um laboratório prestador de serviço. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: quando isso realmente cair
nas pequenas empresas e que a gente conseguir trabalhar com essa microbiologia preditiva, eu não acredito que ela venha tirar as análises de controle de qualidade, não. Mas eu acredito que essas análises de controle de qualidade elas vão ter que ser feitas de forma diferente. Porque hoje, quando a Lili fala, por exemplo, do queijo, que tem vários tipos de micro-organismos, de repente fica mais difícil. Mas quando a gente pegar um 61, que já me fala qual micro-organismo que eu tenho que pesquisar, eu acho que a microbiologia preditiva ela vai estar mais... ela vai me dar uma resposta melhor. A minha dúvida é essa. Não vai tirar o espaço da microbiologia convencional, mas vai mudar alguma coisa. O que você tem a falar sobre isso? Não, é exatamente isso que você falou mesmo. Então, a microbiologia preditiva ela não vai excluir as análises micro, de jeito nenhum, de forma alguma, só que vai reduzir. Então, você já tem aquele conhecimento, aquela predição dos tipos de micro-organismos que você poderia encontrar ali. Então, isso vai facilitar, vai reduzir a quantidade de análises microbiológicas, mas ela não vai extinguir. Dar 2 exemplos para ver se facilita de micropreditiva. Então, um caso, salsicha pós-depenagem, depelagem, desculpa, tirei as penas da salsicha, né? Depelagem, aí você vai embutir. Normalmente, nesse ponto, a gente tem um risco da contaminação, de uma nova contaminação por Listeria monocytogenes, que é o grande problema hoje da microbiologia, porque nós temos uma IN9 e a gente tem a IN9 que diz que é ausência ou presença e a 161 que tem a quantificação. Então, nesse momento, a micropreditiva ela é fundamental. Por quê? Uma salsicha congelada, quando eu desafio ela, inoculando uma quantidade de micro-organismos conhecidos, porque ela saiu de todo o processo de cocção, está zerado. Eu inoculo a listéria e desafio ela em diferentes temperaturas e vou acompanhar o crescimento ao longo do tempo. Então, na verdade, a micropreditiva eu uso muito para fazer isso. Então, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar que se esse produto for mantido numa temperatura, eu vou falar de carteirinha, tá? Por fazer mesmo e por ter trabalho até publicado sobre isso. A gente acompanha esse crescimento da listéria na temperatura de congelamento e eu não tenho crescimento microbiológico. Então, aí eu vou de reforço com a legislação, e não só com a legislação brasileira, mas com a comunidade europeia e com outros países que dizem, se eu não tenho um número significante ou necessário para que aquilo seja um risco à saúde, eu tenho um produto confiável mesmo quando eu não tenho ausência. Porque eu posso ter uma presença com números menores e não suficientes para causar risco à saúde. Então, esse é um clássico, que é um decisor, um divisor de águas para nós. E isso aqui não porque o governo aceite, porque o governo continua não aceitando, mas eu, como empresa, tenho segurança de que, mesmo que escape um produto que tenha tido uma presença de listéria ou que o consumidor faça um mau uso, mesmo assim eu tenho um tempo de vida se ele mantiver uma condição mínima, porque eu desafio ele lá em temperatura de 4, 7, 10, 12, 15 graus Celsius. Pensando num dogueiro, sabe, que deixa a salsicha descongelando lá embaixo, assim? Eu consigo dizer quanto tempo eu tenho de predição de fase lag até que esse micro-organismo comece a se multiplicar. Um outro exemplo, quando eu quero ver matéria-prima. Quanto tempo eu posso esperar um CMS? Ou quanto tempo, CMS uma carne mecanicamente separada, né? Ou quanto tempo eu tenho de lag para um recorte? Aí sim eu posso usar a legislação para um estáfilo, para uma salmonela, ou mesmo para um mesófilo que pode me trazer uma mela. Ou se eu tenho uma linguiça cozida que eu tenho perda de vácuo. Quanto tempo de lag eu tenho de um micro-organismo que pode ser um próprio lactobacillus, que pode causar um estufamento, ou que pode trazer uma alteração sensorial, primeiro do que o risco microbiológico patogênico, né? Vamos chamar assim. Antes de eu ter uma salmonela,
eu posso ter uma perda sensorial desse produto que vai me trazer um ranço ou uma oxidação ou alguma coisa que tire esse sabor. Então, a gente usa muito a micropreditiva nesse sentido. E ela não tira nada, quem dera ela tirasse, não tira nada. Ela só vai adicionar. Mais alguém? Lá no fundo. Gente, que delícia. A gente vai fazer outro debate. Vamos abrir a roda. Natália, trabalho na Merrier. Eu tenho uma pergunta e uma colocação. A minha pergunta é para a Ana Carolina. Quando você mostrou sobre a modelagem primária e a secundária, você faz utilizando algum software estatístico? Porque na modelagem terciária você comentou do Combase, do PMP. Então, eu queria saber um pouquinho mais da modelagem primária e secundária. Na primária e na secundária a gente usa, né, equações matemáticas, né, utilizando geralmente o Excel. Então, eu não coloquei, né, para vocês, mas depois eu posso apresentar, né, ia ficar bem maçante, né, mostrar as equações matemáticas, exatamente. Mas a primária e a secundária a gente utiliza elas. Muito jóia, obrigada. E a minha colocação é uma diferenciação entre a microbiologia preditiva e o challenge test ou o teste de desafio microbiológico. Então, a microbiologia preditiva é exatamente como você explicou para a gente, fazendo uma predição através de software estatístico ou softwares de microbiologia preditiva como o Combase. E no caso, quando a Sandra explicou, aí já são estudos de challenge test ou desafio microbiológico, quando a gente inocula a cepa do micro-organismo que a gente quer estudar e vai avaliar se tem crescimento ou não, formação de toxina ou não e como se comporta ao longo da validade estimada, de acordo com a temperatura de armazenamento. E aí também, acho que responde um pouco, desculpa, não sei o seu nome, que acho que é do mapa, responde um pouco do que você falou. Isso. Como avaliar numa amostra, né, de um alimento onde você vai ter uma simbiose, outros micro-organismos competidores. Aí, no caso, o mais indicado realmente é o estudo de desafio microbiológico, que é o challenge test, como a Sandra explicou, de inocular o micro-organismo e avaliar o crescimento. Alguma consideração para ela? Não? Alguma de vocês quer fazer alguma consideração final? Podemos encerrar o painel? Queria mais uma vez agradecer e trazer, na verdade, eu queria trazer uma colocação, sim, e fazer uma última pergunta, se der tempo. Tem. A gente vê muita conexão, né, em tudo. Então, indiferente do tamanho das indústrias e do tipo do alimento, eu consegui ver muita conexão no que a Letícia trouxe, no que a Sandra trouxe, no que a Ana também trouxe. E, basicamente, eu acho que eu resumiria esse dia assim, na minha cabeça em o que olhar, como olhar e por que olhar. Né? Então, pegando o dia desde a manhã, é basicamente isso. Para onde a gente olha, como a gente olha isso, como que a gente faz. Então, só agradecer mais uma vez a oportunidade. E eu queria fazer uma pergunta para a Letícia. Puxando sardinha aí já para os sanitizantes, né? Com qual frequência você recebe a seguinte pergunta: posso reaproveitar essa solução de limpeza? Olha, eu acho que com a mesma frequência que eu escuto uma criança falar, tô com fome, ou seja, sempre. É uma pergunta bem frequente mesmo na indústria de alimentos. O pessoal sempre quer tentar baixar custo, ou melhorar processo, enfim. E depende, a pergunta depende do produto que você está lidando, depende do alimento que você está lidando, depende em que etapa do processo que você está pensando em reutilizar esse produto. Via de regra, se eu fosse ser categórica, assim, não faça isso, pelo menos não na cervejaria, mas depende mesmo. Já vi casos, já vi indústrias que o pessoal chegou a reaproveitar a soda, né? Sanitizante não recomendo mesmo, porque a gente não tem garantia se aquilo perdeu eficiência, se aquilo manteve o pH, enfim. Mas se a gente estiver lidando com um detergente, um antiincrustante, alguma coisa assim, daria para reaproveitar sim, respeitando algumas observações, né? Se aquilo não está saturado, se o pH não foi alterado, etc. Então, dá, mas prefiro não. Seria isso.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez a participação de todas. Eu vou entregar o certificado e a lembrancinha do evento e vamos aqui na frente fazer a foto oficial